12 mulheres extraordinariamente comuns. Esse é o nome da série onde estamos refletindo sobre a história de mulheres que viveram uma vida comum, só que de maneira extraordinária. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Ruth. Ruth, que teve a sua história contada no Antigo Testamento bíblico em um pequeno livro que leva o seu próprio nome. Ali nós podemos ver como a sua vida foi transformada em uma das narrativas mais emocionantes de toda a Bíblia. A vida de Ruth foi o retrato perfeito da história da redenção, onde todo pecador pode ter sua vida completamente transformada pelo amor e pela graça de Deus. Ruth teve uma vida muito difícil e com muitos desafios. Nós sabemos que ela morava em Moabe junto com a família do seu marido, só que ela viveu em um período que foi marcado por escassez e fome naquela região. Além disso, uma grande tragédia fez com que ela sofresse muito, porque em pouco tempo ela perdeu seu marido, seu sogro e seu cunhado. E essa sequência de tristes acontecimentos fizeram com que Ruth, a sua sogra Noemi e a sua cunhada Orfa acabassem em uma situação de muito desespero. Sem apoio, sem esperança, sozinhas, elas precisavam fazer uma escolha: continuar ou não juntas. Noemi decidiu sair de Moabe e voltar para sua terra natal, a cidade de Belém. E pensando no bem-estar das suas noras, ela deu para as moças a liberdade de escolher se cada uma queria ou não voltar para sua própria família. E eu acredito que não foi uma escolha fácil para ninguém, porque o texto bíblico nos leva a entender que elas tinham um relacionamento muito bom. Elas construíram ao longo do tempo um grande laço de amizade, porque a despedida delas foi regada com muito choro e muita emoção, segundo o texto que está ali no livro de Ruth. E que bom seria, né, se em todas as famílias também fosse assim. Depois disso, dessa despedida toda, Orfa escolheu voltar para sua família, mas Ruth escolheu permanecer com a sua sogra, mesmo sabendo dos desafios que elas enfrentariam. Ruth, cujo nome significa amizade, permaneceu leal a Noemi, deixando a sua terra natal de Moabe para seguir viagem rumo a Belém. A resposta de Ruth para sua sogra é uma linda poesia que vale ser lida. E ela está registrada no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, e diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Permanecer foi a escolha difícil, que muitas pessoas não fariam, mas que foi reconhecida e honrada por Deus. Ruth expressou dessa forma a sua firme determinação de ficar com Noemi. O seu afeto por sua sogra era algo sincero. Ela ainda desejava continuar naquela família, o que nos mostra que a sua fidelidade não era apenas por sua sogra, mas acima de tudo era pelo Deus de Israel que ela conhecera através de Noemi e da sua família. Ruth não era israelita, ela tinha nascido em Moabe e ela foi criada dentro de uma cultura pagã que representava tudo aquilo que um israelita fiel devia rejeitar. Logo, nós podemos entender que o testemunho de Noemi e da sua família deve ter causado um impacto poderoso em Ruth. E aí, a primeira lição que a gente tira através dessa história é que uma vida de fidelidade ao Senhor influencia e transforma a vida daqueles que estão ao nosso redor. A maneira como nós escolhemos viver testemunha o Deus o qual nós servimos. Ao chegar em Belém, novos desafios aguardavam aquelas mulheres. Ruth e Noemi precisavam buscar algum meio para sobreviverem. Por isso, Ruth foi trabalhar nos campos, colhendo grãos que iam caindo ali no chão. A lei bíblica estabeleceu que para sustentar e ajudar aqueles que eram mais pobres, todas as vezes que houvesse colheita nos campos, tudo que caísse dos feixes deveria ser deixado no chão de propósito, para que as pessoas pudessem vir e recolher para o seu sustento. E as opções de Ruth naquele lugar se limitavam somente a isso. Ela não tinha parentes próximos para sustentá-la. A sua única alternativa era trabalhar nos campos. Porém, aquilo que parecia ser sua única alternativa, na verdade era o caminho pelo qual Deus estava conduzindo a sua história. Quando parecer que para a sua vida não há mais saída, saiba que é nesse momento que você pode experimentar o cuidado de Deus de uma maneira sobrenatural. No contexto daquela sociedade, Ruth jamais esperaria que pudesse ser resgatada ou socorrida por alguém. Pelos meios comuns, ela não tinha mais esperança de que sua vida pudesse ser mudada. Mas naquele campo distante, Deus a encontrou. Na verdade, Deus a conduziu exatamente para aquele campo.
Nada acontece por acaso quando estamos caminhando com o Senhor. Ruth não sabia, mas o lugar em que ela foi trabalhar, colhendo os grãos ali do chão, pertencia a um homem muito rico chamado Boaz, que era parente do marido de Noemi. Ou seja, ela chegou exatamente na propriedade de um parente próximo que elas tinham ali na cidade. Deus estava cuidando e conduzindo em detalhes a vida daquelas mulheres de uma maneira extraordinária. Quando Boaz encontrou Ruth em seus campos, ele logo procurou saber quem era aquela mulher. E aí, ao saber que ela era sua parente por afinidade, ele começou a demonstrar um favor diferenciado por ela. Ruth recebeu a ajuda de Boaz de muitas maneiras e por um motivo muito especial. Todos ali sabiam da fidelidade extraordinária que ela teve por Noemi e os grandes sacrifícios que ela tinha feito para vir e morar naquela terra estrangeira. Ruth jamais imaginou ganhar algo em troca quando escolheu permanecer com a sua sogra. Pelo contrário, foi uma escolha muito difícil. Ela sacrificou muitas escolhas em sua vida por fazer essa alternativa de seguir com a sua sogra. Só que a sua atitude sincera, de amor e bondade com Noemi, produziram frutos que nem ela mesma esperava colher. Se você ler a história de Ruth, você verá o lindo desfecho que ela teve. O Senhor levantou Boaz, um homem bondoso, um homem piedoso, para ser aquele que iria resgatar essas mulheres. Boaz era o Goel, uma palavra hebraica que pode ser traduzida por resgatador. Ele era um parente que vinha para resgatar. Boaz se tornou o Goel de Ruth. Ele remiria sua vida da pobreza e da viuvez. Seria o seu libertador daquela situação difícil na qual ela se encontrava. Deus deu para Ruth um recomeço, uma oportunidade para escrever uma nova história. Boaz e Ruth logo se casaram e foram abençoados com um filho que se chamou Obed. E esse foi o pai de Jessé e o pai de Davi. Em outras palavras, Ruth foi bisavó de Davi e ela está presente na genealogia de Jesus. Ruth é o símbolo adequado de todo cristão e até mesmo da própria igreja, que foi redimida, que recebeu um grande favor, que foi encontrada pelo Senhor e foi amada de uma forma incondicional. Sim, a história de Ruth é a nossa história. Nós estávamos perdidos, sem esperança e condenados pelos nossos pecados. Mas em um ato de amor e graça, sem merecer, nós fomos resgatados por Jesus. Ele é o nosso Goel, que veio ao nosso encontro, pagou as nossas dívidas, nos redimiu dos nossos pecados e nos deu uma nova vida. Eu não sei em qual campo distante você se encontra hoje. Talvez você esteja escondida, vivendo sem esperança. Mas saiba que Jesus te encontrou através desse vídeo e dessa história. E se você permitir, Ele pode ser aquele que vai te resgatar desse lugar que você se encontra, nesse exato momento, para te levar a viver uma nova vida cheia de esperança. Assim como Ruth teve uma nova chance, saiba que em Jesus você também pode ter essa linda oportunidade. Que Deus te abençoe e que você permita viver uma nova história.